Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez com você o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, para juntos aí prosseguirmos no estudo da Lei Orgânica de Resende, nossa terceira aula sobre o tema. Mas antes, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like aí, que é muito importante para a gente. E também compartilhe o nosso conteúdo. Nós estamos aí para chegar a 1.000 inscritos. Aí a gente conta com a sua inscrição. Outra coisa, outra notícia, ou uma notícia importante, é o que nosso e-book está pronto. O link já está na descrição do vídeo. O e-book ele conta com 50 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, ambos com gabarito e referência. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda a lei orgânica, eu já expliquei isso, ou o estatuto, são leis que a gente não tem muito costume de ver. Tá? Conteúdos, aqui eu explico bastante, mas tem alguns momentos que eu não tenho que explicar, eu só vou ler para que você tenha uma referência. Mas muitas vezes eu contextualizo. Inclusive, falando sobre isso, pegando aí um gancho, tem alunos que põem aqui, professor, o senhor pulou tal artigo, ou quando será a próxima aula? Primeiro, eu falo que eu não leio lei orgânica nem estatuto, eu procuro explicar, contextualizar para que você se familiarize mais com a lei, com o estatuto. Segundo, se você está perguntando, não são todos, quando vai ser lançada a próxima aula, e essa aula já foi lançada, é porque você não está inscrito e não ativou o sininho. Então, se inscreva, ative o sininho, vai aqui na descrição para você também ter acesso ao e-book, legal? E fazer as questões, porque é muito importante. Porque quando você vai para o concurso desse, concurso público hoje é muito concorrido, e você erra uma ou duas questões, principalmente de conteúdos específicos, muito provavelmente você ficará de fora do número de vagas, porque hoje a concorrência é muito grande. Tá legal? Então, fique atento, se inscreva e acesse lá o link para você ter acesso ao e-book. Vamos seguir aí na nossa aula, a nossa terceira aula de lei orgânica do município de Resende. Capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1, do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 67, Poder Executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado por secretários municipais, executivo, prefeito, legislativo, vereadores, Câmara, lembrem disso. Judiciário, como eu falo sempre, não há no município. Artigo 68, a eleição do prefeito e do vice-prefeito para mandato de 4 anos, dá-se-á mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, até 90 dias antes do término do mandato dos que devam suceder. Então, a eleição sendo um exemplo 2024, ele assumirá em 2025 o mandato. Parágrafo único, a eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. Artigo 69, o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em sessão da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, que eu falei. Ele está em 2024 eleição, concorrendo, ganhou, será empossado. No ano seguinte, seria, no caso, 2025. Prestando compromisso de manter, defender e cumprir as constituições a federal e estadual, e esta lei orgânica, observar as leis e promover o bem-estar geral do município. No parágrafo único, se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito e o vice-prefeito, salvo motivo de força maior aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então vamos lá. Ele tem um prazo de 10 dias para assumir, correto? Se ele não assumir, será declarado vago. Mas, se ele tiver um motivo que for aceito pela Câmara, ele poderá prorrogar esse prazo. Artigo 70, substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, quem? O vice-prefeito. Então, ele substitui
no caso de impedimento e ele sucede no caso de vacância do cargo de prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei, auxiliará o prefeito sempre que, por ele convocado para missões especiais. Parágrafo 2º. A investidura do prefeito em secretaria municipal não impedirá as funções previstas no artigo no parágrafo anterior. Então, se ele for para alguma secretaria, ele poderá ainda substituir, auxiliar o prefeito quando for convocado para missões especiais. Artigo 71, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, dos dois, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. Ok? O cargo de vice-prefeito fica vago? Fica. A legislação não fala de cargo do vice-prefeito. Ele está falando que vagando o prefeito e o vice-prefeito, prefeito, no caso, impedido, e o vice-prefeito é a vacância dos cargos, ele, quem assume é o presidente da Câmara. Artigo 72, vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição em 90 dias antes de aberta a última vaga. Parágrafo 1º, ocorrendo a vaga no último ano do mandato e inexistindo o vice-prefeito, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Então, se a vacância for ali naquele período de 1 a 3 anos, quem assume, terá eleição. Se essa vaga acontecer no último ano de mandato do prefeito e inexistindo lá o vice-prefeito, quem assume é o presidente da Câmara até completar o período, tá? Final, que seria de 1 ano. Parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos antecessores. Artigo 73. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença do município, ausentar-se do município, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, ele tem um prazo aí que ele não poderá, a partir de 15 dias, sem autorização da Câmara, se ausentar do município. Tá legal? Sob pena de perda do cargo. Isso vale para o prefeito e para o vice-prefeito. A partir de 15 dias, dependerão de autorização da Câmara para afastar-se. Seção 2 das atribuições do prefeito. Artigo 74, compete privativamente ao prefeito. Vamos lá. Primeiro, nomear e exonerar os secretários municipais, tá? São auxiliares diretos dele. Quinto, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Oitavo, nomear, após aprovação pela Câmara Municipal, os servidores que a lei assim determinar. 11, representar o município, sendo que em juízo por procuradores habilitados. 14, declarar o estado de calamidade pública. Então, quem declara o estado de calamidade pública é o prefeito. Pode vir na sua prova Câmara Municipal, tá? Ou outro sujeito. Não. Quem declara o estado de calamidade no município aí de Resende é o prefeito. 15, expedir atos próprios da atividade administrativa. Parágrafo único. O prefeito poderá delegar, através de quê? Decreto, atribuições de natureza administrativa aos secretários municipais ou a outras autoridades que observarão os limites traçados nas delegações. Então, ele delega por decreto algumas atribuições de natureza administrativa. Artigo 75. Caberá ao Poder Executivo, mediante decreto, o reajuste das tarifas ao transporte coletivo, cuja regulamentação deverá ser objeto de lei complementar. Então, mais uma vez, cabe ao Poder Executivo o reajuste das tarifas de transporte coletivo, cuja regulamentação é por objeto de lei complementar, mas através de quê? De decreto novamente, tá? Então, fica atento a esses termos aí. Seção 3 da responsabilidade do prefeito. Artigo 76. Os crimes que o prefeito municipal praticar no exercício do mandato em decorrência dele, por infrações penais ou por crime de responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Contas do
Estado. Perdão, Tribunal de Justiça do Estado. Então, isso é muito importante você guardar. Crimes. O prefeito pratica no exercício do mandato, em decorrência dele, envolvendo infrações penais e crime de responsabilidade, quem julga ele é o Tribunal de Justiça do Estado. Crimes administrativos é Câmara. Crime de responsabilidade e infrações penais, Tribunal de Justiça do Estado, quando for praticado pelo prefeito no exercício do mandato ou em decorrência dele, do exercício. Parágrafo 2º. Se o plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria-Geral do Estado para as devidas providências, se não determinará o arquivamento, publicando as conclusões das decisões. Quarto, o prefeito ficará suspenso suas funções com o recebimento de denúncia pelo Tribunal de Justiça, que cessará se, até os 180 dias, não tiver concluído o julgamento. Bom, o Tribunal de Justiça recebeu a denúncia, ele já está afastado das funções, suspenso das funções, o prefeito. Mas, se o tribunal ficar em silêncio ou não julgar, tá, a denúncia, tá, no prazo de 180 dias, aí cessa a suspensão do prefeito de suas funções automaticamente. Tá? Artigo 77 é vedado ao prefeito assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término de seu mandato, não previsto na legislação orçamentária. É lógico, se está lá no orçamento, tá? Ele vai cumprir o mandato dele. Ele não pode deixar para quem vier após. Tá? Mas existe aí, como sempre, uma exceção à regra que a gente vai ver agora, que está no parágrafo 1º, que diz que isso não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública. É lógico, porque ele terá que agir de forma urgente em prol da população afetada. Tá legal? Então é vedado a ele sim deixar mover lá na lei orçamentária ou naquilo que já está programado, sim. Mas, se houver um caso de calamidade pública, ele terá que agir, é lógico. Seção 5, 2 secretários municipais que são os auxiliares do prefeito. Artigo 79, os secretários municipais como agentes políticos serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos. Então, a idade aí maior de 21 anos, que cabe também para prefeito e para vice-prefeito que nós vimos. Secretários deverão ser maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único, compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta lei orgânica. Vamos lá, vamos ver aí duas. Inciso 1º, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência, ou seja, na qual a secretaria é a secretaria dele, e referenda a atos e decretos assinados pelo prefeito. Quarto, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito, tá? Que forem de responsabilidade dele. Artigo 80, a lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias municipais. No parágrafo 1 desse artigo, diz assim: nenhum órgão da administração pública municipal, direta ou indireta, deixará de ser vinculado a uma secretaria. Tá? Sempre haverá uma vinculação. Parágrafo 2º, eu coloquei porque achei também importante, é o seguinte: a Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Jurídica e a Advocacia Geral do Município terão estrutura de secretaria municipal. Tá? Isso aí é importante porque eu não vejo muito em outras leis e achei bem interessante. Então, Controladoria Geral, Procuradoria, Advocacia, estrutura de secretaria municipal no município de Resende. Seção 6 da Procuradoria Jurídica e Advocacia Geral do Município. Artigo 81. A Procuradoria Geral Jurídica e Advocacia Geral do Município é a instituição que representa o município, judicialmente e extrajudicialmente, cabendo-lhes a atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. É aí que está a chave.
o examinador ele pode colocar lá do Poder Legislativo. Não, assessoramento aí judicial e extrajudicial, tanto do procurador como do advogado-geral, é para o Poder Executivo, ok? Parágrafo 5. Compete privativamente à Procuradoria Jurídica e à Advocacia Geral do município a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa do município. Artigo 82. O ingresso na carreira de procurador municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, inclusive na elaboração do programa e requisitos das provas, observadas nas nomeações, a ordem de classificação. Bom, você vai fazer o concurso, vai prestar o concurso e você viu lá, né, que o exame ele é feito ou por provas apenas ou provas e títulos. Se você não viu isso, por favor, leia o edital. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital do concurso. No caso aí, pelo nível, né, o concurso ele é prestado, o exame aí é através de provas e títulos, tá legal? Para procurador do município. Seção 7 da Guarda Municipal, é só um artigo aí para conceito. Artigo 83, a Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e instalações do município e terá organização, funcionamento e comando na forma da lei. Da tributação e do orçamento. Capítulo único dos recursos financeiros, seção 1, disposições gerais. Artigo 84, constituem recursos financeiros do município. Vamos ver o primeiro, a receita tributária própria. Terceiro, as multas arrecadadas pelo exercício do poder de polícia. Quinto, o produto da alienação dos bens dominicais na forma desta lei orgânica. Alienação de bens dominicais. Bens dominicais são bens de uso comum. Aí eu posso citar para você as ruas, as estradas, as próprias praças, tá? Seção 2 dos tributos municipais. Artigo 87. O poder do município sujeita-se às regras e limitações estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nesta lei, sem prejuízo de outras garantias que a legislação tributária assegure ao contribuinte. Então, no parágrafo 2º, só lei específica poderá conceder anistia, remissão fiscal ou isenção, exceto os casos definidos nesta lei orgânica. Então, através de lei específica, tá? A concessão de anistia, remissão fiscal e isenção, exceto as que estão na lei orgânica. Essa que a gente está estudando. Parágrafo 3º é vedado. Primeiro, conceder isenção de taxas e de contribuição de melhoria, exceto nos casos definidos nesta lei orgânica. Artigo 88. O município poderá instituir os seguintes tributos. Primeiro, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. A gente conhece o famoso IPTU. Terceiro, imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. Chama atenção para o final aí do inciso que diz, exceto óleo diesel. Então, imposto aí, combustíveis líquidos e gasosos na forma de varejo, sim, o município pode instituir tributos, exceto o óleo diesel. Tá legal? Guarde isso aí. Quarto, imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, definidos em lei. Quinto, taxas em razão do exercício regulado do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Sexto, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 16. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, nem serão graduadas em função do valor financeiro ou econômico do bem, direito ou interesse do contribuinte. Bom, deixa eu explicar isso para vocês aí, que aí fica meio confuso ficar essa parte. Ó, a base de cálculo é um valor sobre o qual o tributo é calculado, tá? Com um papel específico aí, no caso de mensurar, de medir, onde quantificar o fato gerador. Nesse sentido aí, o que a própria Constituição proíbe é o quê? É a ausência
de identidade entre a base de cálculo da taxa que for cobrada, tá? Pois ela deve haver aí, no caso, uma equivalência razoável, minimamente razoável, entre o valor da taxa e o custo individual do serviço que é prestado ou posto à disposição. Por isso que esse parágrafo aí diz que as taxas não poderão ter de base própria, cálculo próprio de impostos, nem serão graduadas em função do valor financeiro. Tá legal? Tem que ter uma razoabilidade aí. Artigo 89, o município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefícios destes com o sistema de previdência e assistência social. Bom, falando de previdência, a gente fala aí, basicamente, você pensa, previdência, eu falo de aposentadoria, um exemplo. Assistência social, eu falo aí de algum tipo de licença, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Você está estudando para fazer um concurso. O seu regime é estatutário, tá? O seu regime jurídico é estatutário. Quando alguém trabalha na iniciativa privada, o regime dela é seletista, é a famosa CLT. Algumas diferenças básicas, CLT, tá? Ele é escrito no PIS, ele está lá no INSS, é recolhido aquele valor de INSS, fundo de garantia e tal. Já no estatutário aí, ele é inscrito no PASEP, não é recolhido o INSS, é exatamente esse fundo de contribuição aí de custeio, tá? Então, aí ele vai ser custeado através desse fundo a aposentadoria do servidor, a licença do servidor, tá legal? Então tem essa diferença. Você sendo funcionário público, você não vai para o INSS, você não tem mais nada a ver com o INSS. Tanto que lá no estatuto a gente vê sobre as licenças, as vantagens, enfim, isso é tudo custeado pelo município, certo? Mas no caso aí que fala da previdência e da assistência social, pode haver uma contribuição aí, instituir contribuição de cada servidor, ok? Artigo 90, será isento de imposto sobre propriedade predial e territorial a edificação ou terreno destinado à moradia do proprietário comprovadamente carente que não possua outro imóvel no município, nos termos e no limite de valores que a lei fixar. Então, a regra tem que ser comprovadamente carente e não possuir outro imóvel no município. Seção 3 dos orçamentos. Artigo 92, leis de iniciativa do Poder Executivo, tá? Compreenderão aí, primeiro, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Parágrafo 2º, a lei de diretrizes orçamentárias definirá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de fomento. Então, a definição aí do que a lei de diretrizes orçamentárias trará, entendeu? Que virá na lei de diretrizes orçamentárias. Falando aí das metas, incluindo as despesas de capital, orientar a elaboração de lei orçamentária e por aí em diante. Legal? Diretriz, exatamente para dar a base, o direcionamento. Parágrafo 4º, os planos e programas serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 5º, as dotações orçamentárias da educação e da saúde serão intransferíveis a qualquer outra dotação. Intransferíveis, sabe que não pode ser, essas dotações aí não poderão ser postas em outro lugar, não pode ser transferido. Artigo 93. A lei orçamentária anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração, direto ou indireto, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público.
Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, órgãos, a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos ou mantidos pelo poder público. Parágrafo 3º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de crédito suplementares e contratações de operações de créditos, ainda que por antecipação de receitas, nos termos da lei. Artigo 94. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias e o projeto de orçamento anual não serão apreciados pela Câmara Municipal na forma de regimento interno. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Artigo 95. São vedados: primeiro, o início do programa ou projeto não incluído na lei orçamentária anual. Quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização da Câmara Municipal por maioria absoluta e sem indicação de recursos correspondentes. Então, a gente está falando de emendas, projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Tá legal? Quando incompatíveis com o plano plurianual, não serão aprovadas. E serão vedados aí, vou chamar a atenção de vocês, para o quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização da Câmara, que deverá ter a indicação, a votação e alcançar a maioria absoluta, tá legal? E ter indicação de recursos correspondentes. Nono, a instituição de fundos de caráter de qualquer natureza, sem prévia autorização da Câmara Municipal, por maioria absoluta. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Falamos de crime de responsabilidade, certo? Parágrafo 3º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às demandas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de comoção interna ou calamidade pública, devidamente autorizada pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Artigo 98. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei federal. Chama a atenção de vocês para o finalzinho aí desse artigo, tá? Então, despesa, pessoal nativo, na ativa e o pessoal inativo não pode exceder os limites que serão estabelecidos por quem? Pelo município, pelo estado? Não, pessoal, pela lei federal, tá? Guarde isso daí. Título 5 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1 dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 102. No desenvolvimento econômico e financeiro, zelando pelos princípios da justiça social, serão observados e preservados, primeiro, a autonomia municipal, segundo, a propriedade privada, coloquei o terceiro, a livre concorrência, quinto, a defesa do consumidor, sexto, a defesa do meio ambiente, sétimo, redução das desigualdades regionais e sociais. Parágrafo 1º. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização dos órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. Parágrafo 2º. Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial à forma de lei às empresas, na forma de lei, às empresas sediadas no município. Tá? Não é nem dar uma... Não é nem... ali, no caso, privilegiar, alguma empresa. Ele vai dar preferência, lógico, por se tratarem de empresas sediadas no município, ok? Mas com previsão em lei. Artigo 104. O município dará prioridade ao desenvolvimento dos bairros e regiões onde a pobreza e as desigualdades sociais sejam maiores. Capítulo 2º.
da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos lá. Gente, essa parte aí realmente é bem cansativa, é bem puxada. Mas vamos lá, devagarzinho, toma uma água, um café e vamos seguindo aí. Artigo 105. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional quanto à legalidade, legitimidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, essa fiscalização aí, falando de contábil, financeiro, orçamentário, tá? Aí, falando também quanto, tratando-se de legalidade, legitimidade, enfim. Quando a gente falar de controle externo, a gente liga à Câmara Municipal diretamente. Já o controle interno, aí cada poder vai regular, mas vamos aqui ver no 108 que ele diz que os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno, tá? Então, aí no caso de interno, vai ser integrado, externo, Câmara. Então, qual a finalidade dessa integração do controle interno? Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Terceiro, exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Botei aí o quarto, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal. Capítulo 3 dos Serviços Públicos. Artigo 109. A prestação de serviços públicos pelo município diretamente ou sob regime de concessão ou permissão será regulada em lei que assegurará. Aí eu falo aí, diretamente pelo município, eu vou te dar um exemplo aí, né? No caso de Resende, vamos botar aí o pronto-socorro. É feito diretamente pelo município, certo? A escola municipal. Aí, concessão ou permissão, eu já falo do transporte urbano, tá legal aí? Para você entender. Então, vamos lá. Segurará aí, prestação de serviços, tá? Em lei, primeiro, os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter o serviço adequado para a população, também é um dos pontos. Artigo 110, compete ao município legislar sobre o sistema de transportes municipais, considerando-se como fundamental, primeiro, o transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, sendo atribuição do poder público o seu planejamento e a sua operação direta ou mediante regime de concessão ou permissão. Terceiro, assegurar um valor tarifário compatível com a realidade socioeconômica dos usuários, bem como observar e melhorar a qualidade do serviço. Quarto, os veículos de transporte coletivo de passageiros devem garantir acesso adequado aos idosos e aos portadores de deficiência física. Mais à frente aí a gente vai ver um negócio de gratuidade que eu quero chamar a atenção. É logo aqui, artigo 114, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos é garantido, primeiro, aos maiores de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial de identidade. B, aí, aos colegiais na forma da lei. C, aos policiais, bombeiros e carteiros em serviço. D, às crianças até 5 anos. E E, fala assim, as pessoas portadoras de deficiência com reconhecida dificuldade de locomoção e seus acompanhantes, é isso mesmo. Então, a gratuidade não alcança só os deficientes físicos, nesse caso, os portadores de deficiência, que realmente tenham dificuldade para se locomover. Os acompanhantes também farão jus à gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Capítulo 4 da Política Urbana, artigo 115. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo o pleno desenvolvimento do município, seus bairros, distritos e aglomerados urbanos, e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tá legal?
Parágrafo 2º, a propriedade cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação urbana expressa no plano diretor. Artigo 116. As áreas de interesse turístico, ambiental, histórico e urbanístico colocadas sob proteção especial do poder público terão estabelecidas em legislação própria as condições de utilização e ocupação, incluindo-se entre as obrigações de seus proprietários e usuários: 1. Conservar os recursos naturais e paisagísticos prédios de valor histórico. 2. Poder reparar, repor ou restaurar os recursos naturais e os prédios de valor histórico danificados pela sua má utilização. Parágrafo 1º. Será feito tombamento dos imóveis e monumentos arquitetônicos ou naturais de valor histórico ou paisagístico na forma da lei. Prosseguindo aí, artigo 117. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará: terceiro, a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente. E botei aí também o quarto, a criação e manutenção de área de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e utilização pública. Lembrando, pessoal, não leio todos, tá? Eu não comento todos. Mas você tem a obrigação de dar uma lida na lei orgânica. Artigo 118. As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, ter seu destino, finalidade e objetivos originalmente alterados. Artigo 119. Lei municipal estabelecerá, em conformidade com as diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, uso e ocupação de solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes. Parágrafo 1º. O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. Parágrafo 2º. O poder público estabelecerá critérios para regularização e urbanização, assentamentos e loteamentos irregulares. Vamos lá, a gente já está finalizando. Fica comigo aí. Artigo 122. A lei incentivará e estabelecerá a política das ações e obras de saneamento básico no município, respeitando os seguintes princípios: criação e desenvolvimento de mecanismos destinados a assegurar os benefícios do assentamento, do saneamento, à totalidade da população. Segundo, implementação de programas visando a instalação de sistemas de tratamento dos despejos urbanos. Artigo 126. A lei disporá sobre a instalação de creches e escolas oficiais na construção de loteamentos e conjuntos habitacionais. Capítulo 5 da Política Agrícola e Agrária. Artigo 127. Cabe ao município apoiar o desenvolvimento rural, inclusive mediante zoneamento indicativo, objetivando: primeiro, propiciar aumento da produção e da produtividade. Terceiro, orientar a utilização racional do recurso natural, de forma compatível com a preservação do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e conservação da água e do solo. 129. O poder público, com a finalidade de garantir o abastecimento alimentar da população, incentivará ou promoverá a criação de mercados populares, a desapropriação das áreas rurais improdutivas de acordo com a lei. Isso aí com o objetivo de garantir o abastecimento alimentar da população, poderá, né, ela incentivará e promoverá essas duas ações. Artigo 132. Ao município compete planejar o desenvolvimento rural em seu território, observado nas Constituições Federal e Estadual, de forma a garantir o uso rentável e autossustentação dos recursos disponíveis. Legal? Chegamos ao final da nossa aula. Vocês veem que é uma aula carregada, tem muitas informações e outras que vocês vão ler lá. Tem muita coisa. E é importante você treinar questões, tanto de lei orgânica, de estatuto, como de matemática, raciocínio lógico, português, informática ou outras específicas.
tá? Mas aqui a gente não tem muito contato. Então, treinar questões é muito importante. Por isso que no final de cada aula a gente faz uma questão para que você fixe o conteúdo que estudou. E o e-book é muito importante você adquirir, ter acesso ao e-book para você treinar bastante. A nossa questão fala hoje do seguinte: com base na lei orgânica de Resende, assinale a alternativa incorreta. A opção A diz: substituirá o prefeito no caso de impedimento, suceder-lhe-á no caso de vaga, o vice-prefeito. A B fala: o plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. C, a gratuidade no transporte coletivo urbanos é garantida às crianças até 5 anos, inclusive. D, o município dará prioridade ao desenvolvimento dos bairros e regiões onde a falta de saneamento básico seja maior. Como de praxe, pausa o vídeo aí, responda a questão, em seguida voltamos com o gabarito. Ok? Estamos de volta. Deixar o seu comentário se você acertou, qual a sua dúvida, que é importante para a nossa interação. Vamos lá. Alternativa a questão aqui é incorreta, né? Ela pede a incorreta. Ela fala que o prefeito será substituído aí no caso de impedimento e será sucedido, no caso de vaga, pelo vice-prefeito. Bom, o nosso gabarito traz como referência o artigo 70 e fala exatamente isso. Ó. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento, suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-prefeito. Então, a alternativa A está correta, não é essa que eu quero. Vamos para a segunda, que diz que o plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. Qual a nossa referência, pessoal, da questão? Artigo 119. E no parágrafo 1º ele fala exatamente isso. Tá? O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. A questão C traz a seguinte redação: a gratuidade nos transportes coletivos urbanos é garantida às crianças até 5 anos. A base nossa, pessoal, de estudo é o artigo 114, que fala exatamente isso. Está lá na linha D. Né? Dentre um rol lá, está aí o de crianças até 5 anos. Então, a C também está correta. Vamos analisar a D. O município dará prioridade ao desenvolvimento dos bairros e regiões onde a falta de saneamento básico seja maior. Olha o equívoco aí, pessoal. Como base o artigo 104, ele diz que onde a pobreza e as desigualdades sociais sejam maiores, não a falta de saneamento básico. Então, o nosso gabarito é a letra D, tá? Alternativa incorreta. Legal? Pessoal, mais uma vez, convido a você que não é inscrito. Estamos com a meta aí de 1.000 inscritos. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o like aí, o joinha, que é muito importante para a gente. E compartilhe o conteúdo, que vai ajudar muito no crescimento do nosso canal. Lembrando mais uma vez, o link do e-book, pessoal, estará aqui na descrição. 50 questões de lei orgânica, 50 questões de estatuto, com gabarito e referência. É muito importante você adquirir o e-book para o seu desenvolvimento nessas matérias, nesses conteúdos, tá legal? Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Aqui, mais uma vez, o professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Deixei aí o link do nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial. Dá uma olhada lá que tem coisa bacana acontecendo lá também. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Tchau!